Como um ex-escravo solitário, conseguiu transportar praticamente um país inteiro do poder de Satanás para o reino de Deus? Someone asks a question, do you believe in these miracles? Elementais, gnomos, duendes e fadas, religiões de mistério, magia celta, sacrifícios humanos, druidismo, origem do Halloween, montanhas congeladas e florestas encantadas. Depois de milênios de história, de guerras e invasões, pequenos reinos divididos, maldições e cegueira espiritual, a luz de Deus raiou sobre os céus e a terra da nação irlandesa. Deixe seu like, inscreva-se, comente, compartilhe. Nos ajude a edificar a igreja, despertar nossos líderes e nossos irmãos e promover o reino de Deus. A Irlanda está localizada a noroeste do continente europeu, pouco abaixo da Inglaterra, composta de uma grande ilha cercada por várias outras ilhas menores. Os primeiros habitantes de sua terra contam desde antes de 6.000 anos antes de Cristo, e já no quarto e quinto século da era cristã ainda eram considerados povos bárbaros, ou seja, ainda não dominados nem influenciados pelo Império Romano. Esta é uma das mais belas histórias da humanidade. Não é uma ficção nem um romance, tampouco um conto de aventura épico, drama ou terror. Porém, seu roteiro de vida real possui um pouco de cada uma dessas coisas. Pouco divulgada no hemisfério sul, mas amplamente conhecida em nações do norte do planeta, na verdade, em alguns países, essa emocionante história gerou até a existência de um feriado nacional, entre várias outras coisas. São Patrick. A incrível e notável história de um servo que, havendo fugido do povo que o escravizava, anos depois, decidiu voltar. Liberto por Cristo para servir a Deus e aos homens, ele retornou às belas, mas tenebrosas terras de seu cativeiro e, como um guerreiro de um exército de um homem só, derrotou os principados e as potestades milenares que aprisionavam a nação irlandesa na magia celta e noutros males, e os trouxe, agora redimidos, ao reino do Filho de Deus. O pai do jovem Patrick era um diácono, e junto com sua família moravam em uma confortável casa de campo na Grã-Bretanha, numa área próxima à divisa com a Escócia. Seu povo já havia sido cristianizado e romanizado. Embora filho de diácono e neto de um sacerdote cristão, o jovem, como muitos de sua região, não levava a fé muito a sério. Aos 16 anos de idade, no entanto, sua vida tranquila foi drástica e tragicamente transformada. Piratas pagãos irlandeses invadiram sua vila e levaram, entre outros bens, a vida de diversas pessoas para serem vendidos e servirem como escravos. Entre eles estava o jovem Patrick. Agora ele era um estranho, numa terra estranha, sozinho e subjugado por um povo com costumes místicos e crenças sombrias. Logo nos primeiros meses após ser capturado, sua mente e seu coração foram iluminados com o entendimento de que a dor que ele e alguns de seus conterrâneos agora sofriam era consequência de não terem seguido em verdade a religião do Deus verdadeiro. Patrick reconheceu que, tal qual Israel nos tempos do profeta Jeremias, foram punidos com o cativeiro. Essa compreensão levou-o a buscar a Deus com arrependimento e humilhação, o que inevitavelmente nos remete a Daniel, se humilhando e orando em favor de si e do seu povo no cativeiro babilônico. Sequentemente, o jovem recebeu a paz inesgotável que advém do perdão e da justificação de Deus em Cristo Jesus. Patrick, ou Patrício, como preferem chamar alguns, foi cheio não somente da paz, mas também do consolo, alegria, fogo e ardente paixão por mais de Deus. Antes temporalmente livre no conforto do lar e da pátria,
Agora Patrick tinha como senhor e dono na terra estranha que foi levado, um homem rígido, bárbaro e pagão, o qual colocou-o para, tal qual o jovem Davi, ser pastor de ovelhas e cuidador de animais. Também antes, enganosamente livre e verazmente cativo no imprudente livre-arbítrio juvenil, Patrick agora entregara sua vontade e vida ao grande e bom pastor das almas, o qual com cuidado mais que paternal zelava dele e enchia-lhe de gozo e satisfação, mesmo no desterro, solidão e árduo trabalho sem recompensa. Diariamente, fizesse chuva ou neve, acordava horas antes do horário determinado por seu senhor, ainda muito de madrugada, e passava extensos períodos em oração e devoção a Deus. No meio da labuta diária também elevava centenas de orações e louvores aos céus. Não sentia o peso da fadiga, não adoecia nem enfermava, pois fosse em montanhas, vales, florestas ou lugares ermos, em meio ao gelo e à neve ou sob a chuva, de dia, de noite ou na madrugada, muito antes do sol nascer, um poder e um fogo divino o abrasavam interiormente e o levavam a buscar e buscar cada dia mais a face do Senhor seu Deus. Tampouco as privações da escravidão, da solidão, da saudade de casa ou o frio ártico que lhes avizinhava eram suficientes para lhe roubar sua recém-encontrada alegria e satisfação em Cristo, e isso numa terra sem igrejas. Cerca de 6 anos se passaram, e numa noite, em um sonho ou visão, ouviu uma voz lhe dizer: bem farás em jejuar, pois brevemente retornarás à tua pátria. Após mais algum tempo de trabalho escravo, conciliado com jejuns e orações, a mesma voz tornou-lhe a falar, dizendo: eis que o teu barco está pronto. Em visão, o Espírito Santo lhe informara o local onde o barco estava e deu-lhe a direção do melhor caminho a seguir. A distância entre a fazenda de seu cativeiro e o barco de sua salvação era de 300 quilômetros. Ele saíra sem nada levar, apenas com a provisão da fé, da proteção dos anjos e do calor divino em seu peito. Ele mesmo descreve em suas confissões, escritas no V século: então fugi e abandonei o homem com quem estivera por 6 anos e avancei na virtude de Deus, que dirigiu meu caminho para o bem, e nada temi até que alcancei o navio. Guiado pelo Espírito Santo, após semanas de caminhada, o jovem chegou ao local do navio. Depois de certa resistência inicial, por fim, o deixaram embarcar e acompanhar-lhes na viagem. Todos na embarcação eram pagãos, e Patrick, como podia, fez jus ao pagamento de sua viagem. 3 dias navegaram até chegar em terra firme. O percurso por terra era adverso, e a comida durou não mais do que as semanas iniciais. Após 28 dias de caminhada por lugares inabitados e terras quase de todo estéreis, os marinheiros, como peixes fora de seu habitat natural, estavam famintos e exaustos. Quase exauridos, começaram a esbravejar contra o jovem cristão. Você não diz que o seu Deus é grande e todo-poderoso? Por que então não ora por nós? Vamos morrer antes que encontremos alguém nesse caminho. Cristão, como eles assim o chamavam, mais uma vez exortou-lhes ao arrependimento e à fé no Deus único, e em seguida orou. Quase que imediatamente, uma vara de porcos surgiu no meio da estrada. Todos se alimentaram e até os seus cachorros se fartaram. Todavia, na dureza de seus corações, alguns dentre eles, se não todos, agradeceram errado, fazendo oferendas aos seus falsos deuses. Na noite imediata desse dia miraculoso, o jovem cristão sofreu um ataque demoníaco. Em seu relato pessoal, confessa que não soube lutar devidamente, mas ainda assim Deus, por sua graça, o livrou da potestade maligna que, como uma rocha gélida de paralisia e escuridão, caíra sobre ele. O Senhor dos exércitos celestiais, através dessa e de outras provas e pelejas, estava ensinando-o a batalhar, preparando-o para futuramente
ser um general de Deus e, assim como Paulo, pioneiro em derrotar os príncipes das trevas em lugares onde estes estabeleciam seus cativeiros espirituais, culturais e coletivos há milênios. Patrick outra vez foi feito escravo, dessa vez por alguns dos que estavam com ele na viagem de barco e a pé. Não o deixaram prosseguir ao seu destino, pois certamente imaginavam lucro em ter ao seu dispor um jovem órfão forte e saudável, trabalhador, de coração humilde e com o aparente poder de efetuar milagres. Deus já havia lhe avisado antes e também o informou que duraria apenas 60 dias. Exatamente assim aconteceu. Tal fato fez parte do processo de sua formação espiritual, mas também foi consequência da ingratidão, egoísmo e maldade de homens sem Cristo e sem Deus no mundo. Tendo retornado à sua pátria, seus patrícios pediram que jamais ele se afastasse deles outra vez. Parece que pressentiam seu futuro longe da terra natal. Estabelecido entre seu povo, Patrick entregou-se a Deus e ao trabalho de sua obra. No entanto, a chama que ardia em sua vida, seu chamado e suas comunhões com o Altíssimo eram imensuravelmente maiores do que o cristianismo já proporcionalmente romanizado da Grã-Bretanha podia suprir, comportar ou acompanhar. Após alguns anos, Deus falou-lhe por meio de 3 visões específicas. A primeira foi semelhante à de Paulo quando chamado à Macedônia. Na sua visão, um irlandês lhe entregara uma carta na qual estava escrito "A voz dos irlandeses". Ao ler apenas esse início da carta, começou a ouvir o clamor dos habitantes do bosque de Falkland. A uma só voz lhe pediam: "Te pedimos, rapaz, vem e caminha entre nós mais uma vez." Acordou da visão com um coração despedaçado de compaixão. Ainda outras 2 visões lhe foram dadas na mesma época. Nelas, o próprio Espírito Santo orava e gemia através dele, mas a sua partida ainda levaria alguns anos. Anos após sua libertação, Patrick tornou-se num obreiro e sacerdote entre o seu povo, mas Deus tinha planos maiores para ele. O estopim para a partida, que de certo já ardia em sua alma, deu-se após ser traído por um amigo, irmão em Cristo de longa data. A calúnia e acusação, sucedeu-se perseguição religiosa e ostracismo. Concomitante, o Deus que permitira tudo isso continuava a impulsioná-lo e chamá-lo de volta à Irlanda. O adversário do povo de Deus teme e procura de todas as formas impedir que um filho de Deus acesse o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Satanás usou bajuladores de plantão, presentes e dádivas, e até falsos irmãos religiosos que diziam que, devido ao seu pouco estudo, ele não seria capaz de efetuar tão arriscada e pioneira obra. Contudo, Patrick seguiu a direção do Senhor. O mesmo Espírito que o guiou até o barco do seu livramento para resgatá-lo da sua servidão, agora o conduzia pelo caminho de volta para ser o Moisés daquela nação, tirando-a das garras das trevas para a liberdade da luz. O ex-escravo voltava agora como príncipe libertador. Seus pés pisavam o chão de terra e pedra sozinhos, mas na esfera celestial, uma multidão de legiões angelicais o acompanhavam. Ó, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas! Entre os feitos de Patrick na Irlanda, está a sua consagração de 40 dias e 40 noites, jejuando e orando numa montanha no condado de Mayo. Até hoje ela é visitada por religiosos e peregrinos de todo o mundo, principalmente na data do último domingo de julho. Hoje, o local é conhecido como Montanha Sagrada e como Monte Sinai da Irlanda. Conta-se que ali o próprio diabo lutou e tentou matar o servo de Deus e, após Patrick tê-lo vencido na oração e na palavra, descendo do monte, andando no poder de Deus ainda mais do que antes, expulsou todas as serpentes, ou seja, todos os demônios que assolavam a Irlanda. Patrick rejeitava as ofertas que lhe eram dadas de forma direta e assim evitava laços e acusações de desonestidade e materialismo.
Diversas foram as vezes em que foi injustamente preso, defraudado, agredido, perseguido e tentado, mas sempre manteve sua pureza e virgindade, seu fervor e compaixão, sua abundante vida de jejuns e orações constantes, tudo para manter o poder do alto em sua vida, o amor de Cristo em sua alma e, além de fortalecer os já salvos, acrescentar cada dia mais pessoas de todas as faixas etárias e todas as classes sociais ao reino de Deus. Hoje, peregrinações, dias festivos com cervejas e outros itens comerciais e mundanos, entre outras coisas, relação nenhuma tem com o servo humilde que, até quando desafiado pelos magos druidas, efetuou sinais somente sob a direção do Espírito Santo. Seu poderoso ministério entre os povos pagãos da Irlanda foi executado com pregações simples mas poderosas. Por exemplo, para explicar-lhes a doutrina da Trindade, ele usava um trevo de 3 folhas. Os irlandeses estavam há milênios subjugados por forças demoníacas que os mantinham num cativeiro coletivo de politeísmo, magia celta, bruxaria druídica, sacrifícios humanos, inclusive infantis, e um extenso conjunto de enfermidades, pecados e maldições. Dizem que, antes dele, alguns poucos clérigos cristãos já haviam passado em algumas poucas regiões da Irlanda, mas é difícil saber se houve conversões genuínas. Somente a pregação simples mas bíblica, aliada a um poderoso ministério de curas, libertações, sinais e maravilhas, onde até a ressurreição de mortos ocorreram, foi capaz de quebrar as fortalezas ancestrais que aprisionavam a nação. Sua vida de abnegação e santidade, sua rendição e dependência do Santo Espírito, seu amor à palavra e sua compaixão pelas almas, constantemente renovadas pela combustão do jejum e da oração, foram o segredo e a chave de sua ascensão, manutenção e sucesso. Vivendo sem merecer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor.